Regra do jogo dos sonhos. O objetivo do jogo dos sonhos é criar um roteiro claro e estratégico para a realização dos sonhos. Isso ocorre quando você tem claro o sonho que quer realizar e tem claro o que é importante, relevante. Que satisfação esse sonho vai te trazer? Descobrir e reconhecer o potencial que você tem para a realização. E identificar e criar uma estrutura para garantir que você possa se empenhar em realizar. Isso inclui estrutura física e emocional. E ele consolida em um mapa mental claro, tendo a possibilidade de gerar um plano de ação. A preparação do jogo é dividida em atividades preparatórias até o jogo final, até a realização do sonho. E para montar esse plano final da equipe ou da família, é importante que todos cumpram as suas tarefas, como se estivesse organizando sua mala de ferramentas. Independente da idade, é importante que cada um tenha o seu mapa. Porque para depois você colocar a sua participação no mapa da equipe, a atividade individual é crucial. Porque para você contribuir com um sistema maior, nós precisamos olhar e reconhecer como eu vou colaborar. E isso vai envolver quais são os meus talentos, quais são os valores fundamentais, quais as necessidades que eu tenho para realizar e quais são os meus sonhos. E para o adolescente, isso é chave de florescimento. Porque ele vai ter a oportunidade de ter um mapa e com as pessoas que ele mais confia. Ele vai poder reconhecer e expor quem realmente ele é. E junto com os pais, ele vai ter força para se comprometer com esse grupo maior. Hoje a família, amanhã a própria vida. Com muita clareza, descobertas. E isso vai ajudar ele a ocupar o lugar genuíno dele. Dica: não é necessário respostas objetivas e nem completas. O objetivo desse jogo é criar um repertório emocional e ir organizando desde sempre o que pensamos, sentimos e imaginamos. E principalmente observando cada pensamento, sentimento, como que cada ação impacta a nossa vida. Tendo a oportunidade de desde cedo ir aprendendo a fazer escolhas. E essa é uma etapa que geralmente eu escuto de adultos e adolescentes. Nossa, Elô, agora que eu estou entendendo, isso aqui parece um videogame. Sim, quanto mais você se observa e se testa, melhor você vai ficando. Por isso, o ambiente familiar é ímpar nesse ponto. E eu vou deixar dicas bem pontuais a respeito, inclusive se houver dificuldade de se expressar. Importante, cada etapa pode ser finalizada individualmente e deve ser trabalhada em um encontro de equipe, onde cada um traz o que descobriu de si e como está seguindo, ok? Jogadores e posições de jogo. Como em um jogo, o jogo dos sonhos, teremos um técnico do jogo. O técnico é responsável por dominar as táticas do jogo, fazer, estruturar, orientar, incentivar e estimular a participação. E ele ficará a responsabilidade de definir as atividades e monitorar o desempenho da equipe, validar o sonho da equipe. E como ele tem a maioria das informações, ele é o único que vai poder dizer não para o sonho da equipe. O técnico do jogo é um participante mais experiente. Ele deve ser muito bom de comunicação. E se ele não for, ele vai aprender no jogo. Porque ele vai ter a responsabilidade de dar a direção e o feedback com observações objetivas e centradas no potencial de cada jogador. E para apoiá-lo, esse item tem uma aula extra com material de apoio. Ele também fica com o papel do mais corajoso do time. Porque é crucial que na comunicação seja feita com clareza e empatia, principalmente quando você precisa dizer um não. Esse não, ele tem que ser explicado, ele não pode ser arbitrário. Ele tem que estar focado na estratégia, nas possibilidades. Então é importante avaliar que um não a um sonho nem sempre é um nunca. Às vezes é uma oportunidade da equipe refinar e encontrar um sonho alternativo, que seja mais viável no momento. E nas regras, impressas inclusive, que eu vou deixar aqui anexado, eu vou deixar dica de arquétipos ou personagens para inspirar e cumprir os papéis. O coordenador técnico é o responsável por manter todos motivados, idealizar os sonhos, planejar e garantir que os encontros e as atividades
que foram definidas pelo técnico aconteçam. Ele apoia o técnico, ele dá feedback sobre o envolvimento e energia de cada jogador, ele dá dicas ao técnico quando este precisar conversar com o jogador. O coordenador pode também apoiar a gestão de conflitos, no apoio da manutenção da harmonia e da nutrição emocional dos jogadores. Por isso, o coordenador ele precisa estar preparado para guiar uma discussão, incentivando a honestidade e o respeito pelas diferentes perspectivas. Ele tem muito jogo de cintura. O foco deve ser na exploração individual e na contribuição para o todo, sem a necessidade de uma uniformidade rígida de respostas, mas sim achar um caminho entre o respeito e a liberdade. Em geral, é representado por um arquétipo de energia mais que a gente chama de yin. É aquele que observa, que acolhe, que motiva, muitas vezes dá dicas pontuais estratégicas. Organiza os encontros desde o tema, do que vamos comer, beber, até a preparação para o encontro e a descontração, mesmo que venham temas mais difíceis. Bom, daí a gente tem os jogadores, são todos os demais que estão cheios de sonhos ou não, mas que precisam olhar para o jogo e começar a descobrir mais sobre si, reconhecer seus talentos, validar os seus sentimentos, ter clareza das suas possibilidades e necessidades, identificar os pontos que precisa melhorar, manter-se conectado às pessoas da equipe técnica que realmente podem fazer toda a diferença na vida dele. O jogo ele possui 8 etapas iniciais de preparação. Algumas muito simples, que podem ser feitas em conjunto, e outras que precisam ser feitas com calma, passo a passo, e que também fica descrita na regra impressa anexa. Também contém instruções extras para técnicos e preparador físico, que são as aulas de relacionamento e comunicação, equilíbrio e áreas da vida, bem-estar e resiliência 1 e 2, o 1 fala do amor e o 2 fala do medo, projeções e realização, liderança e autoexpressão, cocriação e expansão. As aulas extras mais específicas para pais e também para qualquer pessoa que quiser entender o processo crescer, o próprio adolescente pode fazer isso. Elas vão falar sobre as mudanças que ocorrem na juventude e acompanham toda a vida, inclusive com o marcador biológico, que eu reuni de várias teorias, validados por estudos neurocientíficos individuais, que eu reuni todos numa régua de crescimento. 2, as inteligências múltipla, emocional e emoções, gestão emocional, coração e respiração, visão sistêmica, quando as relações vão além da compreensão humana. O objetivo do jogo dos sonhos é criar um roteiro claro e estratégico de realização dos sonhos. Te ajudar a ajudar o seu filho a se enxergar como mestre da própria vida de forma lúdica. Ser o farol, o guia para o seu filho. Aprendendo e ensinando a organizar a sua mala de ferramentas e o que eu mais gosto, dar um lugar de apoio e destaque para os pais, para que eles possam ajudar os filhos a guiar a própria vida sem tanta dificuldade às vezes. De qualquer forma, ele é muito estratégico e fica muito claro, ajuda muito a direção dos caminhos dos nossos filhos. Então seja bem-vindo e bom jogo!